a nossa exposição bíblica de 2 Timóteo. Portanto, queria convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo, pastor da cidade de Éfeso nessa ocasião, no capítulo 2. Nós leremos, como já está projetado, do versículo 8 até o versículo 13. Segunda Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Senhor, a Tua palavra é sempre muito especial, mas nessa noite temos verdades profundas aqui para nós, e eu peço que o Espírito do Senhor abra a mente, o entendimento e o coração do Teu povo, Senhor, para que juntos, iluminados pelo Teu Espírito Santo, possamos compreender a Tua palavra, e que isso se transforme em aplicação e mudança de vida, para que nós possamos glorificar o Teu nome ainda mais. Silencia as vozes do nosso coração, que muitas vezes quer nos levar para longe daqui, Senhor. Toda ansiedade, toda preocupação, todo pensamento inoportuno, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus. Que toda seta do maligno também seja repreendida e que somente a voz do Senhor possa ser ouvida nesse lugar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, quando escreve essa carta, como nós já sabemos e como está explícito no texto, ele estava preso. Não estava preso por ter cometido qualquer crime, mas por ter cometido um crime que naquela época era de fato uma grande ofensa, algo fora da lei, mas que diante de Deus não era crime. Ele estava preso por causa da pregação do Evangelho. E nesse momento, já no final da sua vida, preso, sofrendo, mas perseverando em seguir a Jesus, Paulo demonstra uma preocupação com Timóteo, porque ele sabe que Timóteo também estava sofrendo, porque Timóteo era um amigo, Timóteo tinha como um líder, como um mentor, talvez como um pai, e sabendo do sofrimento de Timóteo, e não somente por isso, mas imagina você, aquele pastor, vendo o grande apóstolo Paulo preso e pensando, a qualquer momento, os soldados virão e eu também serei preso. Então, nesse momento de preocupação, de sofrimento, de angústia, de amargura, o apóstolo Paulo deseja encorajar a Timóteo a continuar a pregação do Evangelho, mesmo diante do sofrimento. É muito interessante perceber que o apóstolo Paulo aqui, ele não está usando dessas palavras, talvez seu último escrito para Timóteo, para ficar demonstrando seu coração como quem busca consolo, ou buscando autopiedade, ou com um consolo vazio, mas ele quer encorajar Timóteo a prosseguir, a perseverar, não só a servir a Jesus, mas prosseguir com o trabalho de expansão do reino de Deus. A grande mensagem desses versículos que nós lemos, se nós pudéssemos colocar em poucas palavras, uma frase para você guardar e sair daqui com isso gravado no seu coração, o que esse texto está nos ensinando é que vale a pena sofrer
pela expansão do Evangelho. Essa é a mensagem de nós, da parte de Deus para nós nessa noite. Essa é a mensagem de Paulo, inspirado pelo Espírito, para o jovem Timóteo. Paulo, como apóstolo, ele estava focado na expansão do Evangelho. Como nós vimos lá no primeiro versículo de 1 Coríntios, a outra carta que estamos expondo aqui na igreja, ele foi considerado apóstolo não por vontade de homens, ele diz, mas pela vontade do próprio Deus. E na função de apóstolo, a grande paixão da vida dele, a grande função que ele tinha da parte do próprio Deus, era essa responsabilidade de pregar o Evangelho, onde o Evangelho ainda não tinha chegado. E nesse projeto, nesse propósito, ele estava sofrendo, mas ele prosseguia em expandir o Evangelho. E isso não é uma preocupação somente que apóstolos, que não existem mais hoje, missionários, pastores, devem estar preocupados. A expansão do reino de Deus, a expansão do Evangelho, é uma preocupação que todos nós precisamos ter. Como bem disse Spurgeon, pastor batista, inglês, considerado o príncipe dos pregadores, ou nós estamos preocupados com missões, ou nós somos missionários da parte de Deus, ou nós somos impostores. Não estou aqui citando ele ipsis literis, mas essa era uma grande verdade que ele sempre anunciava. Porque era de fato impossível, na perspectiva dele, de que alguém que teve um encontro com o Evangelho, que como foi pregado aqui domingo passado, é a manifestação gloriosa do poder de Deus, é impossível que alguém tenha tido um encontro com esse poder de Deus e não esteja preocupado em levar esse Evangelho a outras pessoas. Então o apóstolo Paulo, que tinha essa preocupação, nós que temos essa preocupação de avançar o Evangelho, nós precisamos prestar muita atenção nessa mensagem. Por quê? Porque Paulo estava preso por causa do Evangelho, como está aqui no versículo 9, pelo qual, se referindo no versículo 8, o meu Evangelho, sofro e até estou preso como criminoso. O apóstolo Paulo estava literalmente preso, mas nós, quando anunciamos o Evangelho, em alguma medida, em alguma instância, em algum momento, também nós iremos sofrer. Aqui no Brasil, ainda é difícil ver alguém preso por causa da pregação do Evangelho. Mas os irmãos sabem que as leis caminham a cada dia para criminalizar a opinião bíblica e parte do Evangelho em determinados assuntos que estão em voga na nossa sociedade. De forma que os dias virão em que homens de Deus serão presos nessa nação. Mas ainda que esse dia esteja longe, talvez, nós sabemos que quando pregamos o Evangelho, muitas das vezes nós perdemos alguns amigos. Nós sofremos porque as pessoas não querem ouvir. Nós sofremos quando nós queremos, com muito carinho, com muito amor, com muita paixão, explicar o Evangelho e as pessoas até se sentem ofendidas. E nós sofremos por isso. Sofremos porque muitas vezes padeceremos perseguição ideológica. Porque é um absurdo para a sociedade a proclamação de uma mensagem de verdade absoluta. No mundo de subjetividade, no mundo onde a verdade é algo relativo, quando nós anunciamos que só Jesus é o caminho para a salvação, as pessoas se ofendem. E nós somos relegados a pessoas ignorantes, fundamentalistas, e sofremos preconceito. Eu conheço pessoas que não foram contratadas, porque na entrevista de emprego, e isso aqui no Brasil, dentro da nossa realidade, foram perguntadas se eram evangélicas. E ao dizerem que eram sim evangélicos, viram na face do entrevistador um sorriso irônico e naturalmente não foram contratados. Isso acontece, irmãos, por causa da fé em Jesus. Nós sabemos que no mundo, milhares e milhares de cristãos morrem por causa de Jesus. São perseguidos por sistemas ditatoriais, comunistas e de fundamentalismo de outras religiões. Existe perseguição severa a cristãos no mundo. E nós, até um tempo atrás, comemorávamos anualmente o dia da igreja perseguida aqui na igreja, mas nós não fazemos isso mais. Por quê?
o que nós temos feito é trazer missionário todos os meses, e todos eles trabalham com a igreja perseguida. Se você não está aprendendo sobre isso, nós não podemos mais fazer outra coisa. Então nós estamos trazendo para vocês pessoas que trabalham com a igreja perseguida, que falam disso. Eu tenho sempre falado dessa realidade. E não pense você que isso é uma realidade muito distante, porque a Bíblia aponta para um dia em que todo seguidor de Jesus será perseguido em todo o mundo. De forma que, se você ainda nunca sofreu em nenhuma instância por causa da pregação do Evangelho, por testemunhar de Cristo, porque estava envolvido com a expansão do Evangelho, eu asseguro a você, quanto mais nos aproximamos do fim, mais esse dia está perto. Então, ou essa palavra é uma grande verdade para você hoje, porque você que está envolvido com a proclamação do Evangelho de alguma forma está sofrendo, você pode saber que vale a pena sofrer pela expansão do reino de Deus, mas se isso ainda não é uma realidade na sua vida, fique muito certo e muito seguro que possivelmente esse dia chegará para nós como igreja, e nós seremos perseguidos. E quando esse dia chegar, nós precisamos estar muito firmados e fundamentados, e saber de uma forma muito clara que vale a pena sofrer por causa da expansão do Evangelho. E vale a pena sofrer por causa da expansão do Evangelho, porque o versículo 8 diz que lembrem-se de Jesus Cristo. O que está implícito aqui é, lembrem-se do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, enquanto estava na terra, e as suas palavras foram registradas nos evangelhos, nos advertiu sobre isso. Ele disse, os servos não são maiores do que o Senhor. Os discípulos não são maiores do que o mestre. E ele dizia, se eu como mestre estou sendo chamado de Beelzebu, estou sendo perseguido e eles querem me matar, não pensem vocês que será diferente com vocês. Jesus veio, encarnou, viveu uma vida reta, santa, perfeita e justa, mas foi considerado pelos homens como um impostor, como um homem mau, e foi crucificado por causa da expansão do Evangelho, porque Cristo é a expressão máxima do Evangelho. Então, nesse propósito, ele veio e sofreu a pior morte que era possível naquele tempo, que era a crucificação. Se Jesus sofreu, irmãos, nós também podemos sofrer. Então vale a pena sofrer por causa da expansão do Evangelho, porque o nosso Senhor Jesus sofreu. Então ele é digno do nosso sofrimento. Como nós cantamos aqui, digno é o Cordeiro que foi morto. Ele não é só digno dos nossos aplausos, da nossa gratidão quando tudo vai bem. Ele é digno também da nossa adoração quando nós estamos em sofrimento. E, sobretudo, quando estamos sofrendo por causa dele. Ele é digno disso, porque ele nos comprou com alto preço, preço de sangue. Mas o texto diz que nós devemos lembrar de Jesus, que foi ressuscitado dos mortos. E o que está Paulo tentando demonstrar a Timóteo nesse momento, é que nós devemos nos lembrar que enquanto sofremos por causa da expansão do Evangelho, há uma promessa de que assim como Cristo, depois de 3 dias, ressuscitou, nós seremos ressuscitados um dia, e o Senhor há de retribuir o nosso sofrimento por causa do Evangelho. Então nós precisamos olhar para o sofrimento de Cristo, mas não só no seu sofrimento, mas devemos olhar também para a sua glorificação, porque é isso que está reservado para nós. Então nós podemos sim sofrer pelo Evangelho, pela expansão do Evangelho, porque assim como Cristo sofreu e foi glorificado, a glória nos espera. Um dia o Senhor há de recompensar todo o sofrimento, toda a injustiça, toda palavra maldita que foi deliberada contra a sua vida, porque você estava servindo a Jesus e fazendo a vontade de Deus. Deus vai te honrar no último dia. Ele vai fazer você assentar numa mesa na presença dos seus inimigos, na eternidade. Vale a pena sofrer pelo Evangelho. Versículo 9. Pelo qual sofro, o apóstolo Paulo está dizendo, e até estou preso como criminoso. Vale a pena sofrer pelo Evangelho, irmãos,
porque o apóstolo Paulo sofreu. Todos os apóstolos, segundo a história, segundo João, foram martirizados. Porque ao longo da história do cristianismo, pastores, homens, mulheres e crianças de Jesus foram mortos, sofreram. Então vale a pena sofrer por Jesus, porque os nossos irmãos também sofreram. E nós podemos honrar o sofrimento deles, honrando a Deus, sofrendo junto com eles. Vale a pena sofrer pelo Evangelho, porque outros estão sofrendo. Vale a pena você sofrer injúrias pelo Evangelho, nesse tempo presente, porque do outro lado do mundo, pessoas estão presas por causa do Evangelho. Nossos irmãos estão sofrendo. Paulo estava preso. Então nós também podemos sofrer por Jesus. Nós podemos sofrer por Jesus, pela expansão do Evangelho. As páginas da história da igreja foram escritas com sangue. Essa é a grande verdade. Nós no Brasil estamos mal acostumados, porque nós temos bancada evangélica. Porque 1/4 dessa população professa essa fé, apesar de fazerem como Jesus advertiu que não deviam fazer. Honram-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Como o nosso amigo ali, Douglas, mandou para mim essa semana. Pastor, como pode 1/4 da população evangélica e o Brasil cada vez pior? Porque honram com os lábios, mas o coração está diante do Senhor. Mas num contexto de 1/4 de evangélico, é difícil sofrer. De forma verdadeira, real, profunda. Mas, aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo nessa cidade, a igreja metodista ali no Parque Alfred, na sua plantação, há 130, 140 anos atrás, enquanto os irmãos estavam reunidos no culto, isso é registrado na história, por historiadores dessa cidade, doutores da UFJF reconhecem isso, nós temos documentos que provam isso. A igreja era apedrejada, muitas vezes, no momento do culto. Mas como nós estamos num ambiente muito favorável, e nós não sabemos muito bem o que é sofrer pela expansão do Evangelho, a gente pensa que isso não existe. Mas a grande verdade, como eu já disse aqui, as estatísticas mostram que 200 mil cristãos morrem anualmente pela sua fé em Jesus. Então vale a pena sofrer pela expansão do Evangelho. Vale a pena sofrer também, porque no versículo 10 está escrito: por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Deus criou Adão e Eva, e quando os criou, deu a eles livre-arbítrio pleno. Eles podiam glorificar a Deus, ou eles poderiam cometer pecado e se tornarem escravos do pecado, porque Jesus diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eles, na sua liberdade plena, optam não por fazer a vontade de Deus, mas ao contrário, por fazer a vontade da serpente, do diabo, e então se corrompem. E o pecado entrou no mundo, e o pecado amaldiçoou a humanidade, de forma que nós somos escravos do pecado. E a liberdade, o livre-arbítrio que nós tínhamos no Éden, nós não temos mais. Nós temos liberdade para ir e vir, nós temos liberdade de agência, você pode escolher onde você vai se assentar nessa noite, mas nós não temos mais a plenitude de liberdade que Adão e Eva tinham, de forma que nós podemos escolher a Deus livremente. O ser humano, todas as vezes que o Evangelho é apresentado a ele, a vontade dele se inclina para o pecado, porque Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É por isso que nós falamos de Jesus para as pessoas e elas rejeitam, porque naturalmente nós, por causa da presença do pecado, nós rejeitamos o Evangelho, nós rejeitamos a Deus. É por isso que Romanos capítulo 3 diz: não há um justo sequer, todos pereceram. E Deus, olhando isso na eternidade, antes do mundo ser criado, sabendo que seria assim que a história iria se desenrolar, ele viu que ninguém iria aceitar o Evangelho. Ele viu que o céu ficaria vazio. E Deus, no beneplácito da sua vontade, na riqueza da sua graça e da sua glória, no seu livre amor, ele escolheu muitas pessoas de todos os povos para fazer algo especial com essas pessoas, entre as quais está você,
que creram no Evangelho. Porque quando o Evangelho chegou até você, e a primeira vez você rejeitou, e a segunda você não queria saber, você estava dentro daquela igreja, nasceu um lar evangélico, mas não conhecia Jesus, e aquelas palavras não entravam no seu ouvido, porque espiritualmente você estava morto. O Espírito vivo do Senhor convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Porque essa era a vontade de Deus antes do mundo ser criado. Ele te deu o dom da fé, e você creu e foi salvo. Esses são os eleitos de Deus. E Paulo diz, vale a pena sofrer pelo Evangelho, porque quando eu prego o Evangelho, apesar de toda a população ser contra, apesar do homem natural ser contra, apesar do homem ser escravo do pecado, apesar da nossa mensagem ser loucura para eles, porque quem já viu essa ideia de um homem ressuscitar, apesar disso ser escândalo para os judeus, apesar do Império Romano dizer que quem crê no Evangelho vai ser preso, vai ser morto e torturado, apesar disso tudo eu sei que Deus elegeu pessoas para a salvação, então prego com convicção, porque não depende de mim, mas depende da manifestação do Espírito de Deus, e quando Ele opera e chama o homem, não há quem possa rejeitar sua voz. É um chamado vivo, é um chamado eficaz, que Deus tem operado e elegido pessoas de todas as nações. Por isso que vale a pena sofrer pelo Evangelho, pela expansão do Evangelho, porque mesmo quando nós sabemos que as pessoas naturalmente irão rejeitar, nós sabemos que Deus tem um povo reservado para si. É por isso que lá em Atos, Paulo fala sobre isso, que Deus diz para ele que ele devia continuar pregando o Evangelho naquela cidade, mesmo diante dos sofrimentos, e Deus diz para ele, porque há um povo meu nessa cidade. É por isso, irmãos, que nós fomos para o Oriente Médio. Nós não fomos numa aventura, nós não fomos fazer trabalho social. Eu estou certo que a Bíblia diz que no último dia haverá no céu pessoas de todas as nações e de todas as etnias. Deus já escolheu o seu povo e nós somos lá para pregar o Evangelho, demonstrar o amor de Deus pela humanidade, para que Deus salvasse o seu povo. Então Paulo está dizendo, vale a pena sofrer e suportar tudo por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Vale a pena sofrer pela expansão do Evangelho. Versículo 11, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Aqui, alguns comentaristas vão apontar para a possibilidade de, se morremos com ele, ser algo que já ocorreu no passado, quando você morre com Cristo para o mundo, quando você entregou a sua vida para Cristo. Então, esse morrer aqui estaria se referindo a algo que você já fez no passado. E aí, com ele também viveremos, se referindo a essa nova vida que nós temos com Cristo hoje e a vida eterna que teremos. Mas alguns vão dizer justamente dessa morte física, de uma forma ou de outra. O que nós temos aqui como enfoque nesse versículo, e no 12, se perseveramos, com ele também reinaremos, é que vale a pena sofrer pela expansão do Evangelho, porque no final nós seremos recompensados. Se morremos com ele, nós também viveremos. Se nós perseveramos, com ele também reinaremos. Seja no reino espiritual que Cristo inaugurou na crucificação e na ressurreição, seja no reino futuro, mas nós, a Igreja de Deus, reinaremos com Cristo, ou melhor, já estamos reinando com Cristo. Deus concedeu a nós, a Igreja, as chaves do céu, porque é na pregação do Evangelho que nós abrimos os portões, e é no nosso silêncio que nós fechamos os portões. Nós somos os embaixadores de Deus nessa terra. Como o pastor missionário falou aqui nessa manhã, a palavra que ele trouxe, a palavra do projeto dele, na UAB, nós somos embaixadores de Deus, e eles querem ser embaixadores de Deus na Índia. Assim também nós podemos perseverar, nós podemos morrer com Cristo, na certeza que quando sofremos pela expansão do Evangelho, haverá uma recompensa para nós. Deus não é injusto. E quando os seus servos sofrem por causa dele, está explícito e claro no texto que ele irá recompensar você. De forma que Jesus disse,
Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, disserem todo mal contra vocês por causa do meu nome. Por causa disso, porque quanto mais você sofre por causa de Jesus, mais Jesus vai recompensar você. E nisso aqui, a verdade. Não é quanto mais você dá, mais Jesus vai te dar. É quanto mais você sofrer por Ele, para a glória dEle, pela expansão do reino, mais Ele vai retribuir a você. E vale a pena sofrer por Jesus, porque se nós não sofrermos por Ele, não há outra opção a não ser negá-lo. A grande questão é, irmãos, quando nós estamos diante de um momento onde proclamar nossa fé em Cristo pode gerar perseguição, nós temos duas opções. Ou nós permanecemos fiéis e perseveramos e sofreremos, ou nós negaremos. Não há outro caminho. Então é isso que ele diz no versículo 12, na segunda parte. Se o negamos, ele também nos negará. E aqui é importante, existe um sujeito oculto nessa frase, nós. E esse nós aqui são todos aqueles que professam a fé em Jesus, não aqueles que são verdadeiramente salvos. Porque aqueles que são verdadeiramente salvos, aqueles que foram alcançados pelo Espírito do Senhor, eles jamais negarão o Senhor. Porque é o Espírito que permanece neles como selo, como prova de que eles são propriedade de Deus, que auxilia esse crente a perseverar até o fim. De forma que, quando ele está dizendo se somos infiéis, se o negamos, ele está falando nós que dizemos ser cristãos. E aí aqueles que não são verdadeiramente de Deus, eles irão negar, e no último dia Deus os negará. E é isso que nós aprendemos aqui, que nós estamos diante da perseguição, nós estamos diante do sofrimento e não há opção. Ou nós vamos padecer, ou nós vamos negar. Mas nós não somos dos que negam. E aí o texto continua. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Esse texto tem que ser bem compreendido, porque esse texto não significa que se a gente for infiel, pular carnaval, Deus permanece fiel e está tudo bem, e você vai para o céu a si mesmo. Não é isso que o texto está ensinando. O que o texto está dizendo aqui é que se nós somos infiéis, ou seja, se nós o negamos, Deus permanece fiel a Ele mesmo, e Ele vai negar você. Ou seja, Deus não vai mudar o caráter dele por causa da sua infidelidade. Então, se você nega Jesus, se você é infiel, não pense, Jesus, que Deus vai mudar o caráter dele de um Deus justo e santo, que não pode conviver com a incorruptibilidade, com o pecado, com a sujeira, e vai deixar você entrar no céu porque ele mudou a natureza dele. Ele é santo, ele é reto, ele é justo, ele não nega a sua natureza. Aquele que o nega também será negado, porque Deus não pode negar a si mesmo. Essa é a verdade desse texto. Portanto, irmãos, vale a pena sofrer pela expansão do Evangelho. Algumas aplicações muito práticas para você. Primeiro, você ouviu aqui tantas vezes isso, vale a pena sofrer pela expansão do Evangelho. O que você precisa entender primeiramente é que você precisa participar da expansão do Evangelho. Porque se você não faz isso, se você não está envolvido na proclamação do Evangelho, você não sabe de tipo de sofrimento que eu estou dizendo. Você está à margem das melhores bênçãos espirituais que há em Cristo Jesus. Porque o Evangelho só é maravilhoso, gostoso, quando nós estamos envolvidos na proclamação, e aí nós vemos o poder de Deus atuando através de nós, e nós somos perseguidos, somos livres, e Deus se manifesta através das nossas vidas. Então você que vive uma vida espiritual um pouco tacanha, a receita para você não é campanha, a receita para você não é nenhum livro, a receita para você é começar a proclamar Jesus. Você vai viver direitinho como eles viviam no Atos dos Apóstolos. Você vai ver milagres, você vai ver coisas maravilhosas. Quando nós pregamos o Evangelho, como nós nos envolvemos na expansão do Evangelho, nós vemos o poder de Deus. Então essa é a primeira aplicação prática. E aí quando isso acontecer, você vai pagar um preço. Isso é natural. E aqui eu quero também trazer uma certa vergonha para você que não está envolvido na expansão do Evangelho, porque enquanto algumas pessoas estão morrendo porque estão pregando Jesus, você está super confortável e nada está acontecendo com você porque você não está envolvido. E eu não estou falando que você precisa chegar lá no seu trabalho, quebrar aquela imagem para você sofrer uma perseguição, de maneira nenhuma. Muitas vezes, o próprio apóstolo Paulo pregava o Evangelho e não tinha perseguição. Mas a certeza que você precisa ter é, eu estou envolvido na expansão do reino de Deus. Segunda aplicação, não desanime diante das dificuldades que virão quando você pregar o Evangelho.
Não fique desanimado porque as pessoas não vão gostar de ouvir. Não pense você que você vai começar a falar de Jesus, todo mundo vai se converter. É ruim, é triste, a gente escuta coisas terríveis, mas não fica desanimado, por todos esses motivos que eu já dei aqui. E aí eu quero fazer uma outra aplicação, que não é uma aplicação direta, mas indireta, mas ainda válida. Alguns irmãos aqui estão sofrendo não por causa do envolvimento na expansão do Evangelho. E não que eles não estejam envolvidos nessa expansão. Mas eu digo de outros sofrimentos que todos nós estamos suscetíveis. Então, alguns irmãos e irmãs aqui dessa igreja, homens e mulheres de Deus, estão sofrendo com enfermidades, estão sofrendo com questões socioeconômicas, estão sofrendo com questões do seu trabalho, com questões familiares. E você pode pegar tudo isso que nós falamos aqui e aplicar na sua vida. Então, eu gostaria de ajudar você nisso e dizer que vale a pena sofrer e perseverar em seguir Jesus, mesmo em meio ao sofrimento. Seja por essa perseguição que você sofre quando prega Jesus, mas seja também por qualquer outro tipo de sofrimento. Porque Jesus sofreu e ressuscitou. Então o seu sofrimento tem fim, ele vai acabar. E na eternidade, Deus vai enxugar toda a lágrima do seu rosto. Então vale a pena continuar com Jesus, mesmo quando as coisas não vão bem. Infelizmente a chuva, irmãos, cai no campo do justo e do injusto. Nós também, santos de Deus, também sofreremos nessa vida. Mas nós temos a certeza que se nós perseveramos, com Ele também reinaremos. Então tudo que foi falado aqui, essa certeza de ser recompensado, porque outros irmãos sofreram, porque o próprio Senhor Jesus sofreu. Tudo isso é um encorajamento para você perseverar em servir ao Senhor Jesus, mesmo diante dessa tragédia que você tem vivido. Não negue Jesus, porque se nós o negarmos, Ele também nos negará. Vamos prosseguir em servir ao Senhor Jesus. Eu estava conversando com a Luciana Sintra, uma irmã da nossa igreja, que tem enfrentado uma enfermidade muito forte, terrível, e está viva por um milagre do Senhor. E ela estava me dizendo, pastor, quantas oportunidades eu tenho tido de proclamar Jesus para pessoas que estão à beira da morte, no sofrimento como eu. E essa semana passada, eu a visitei e ela estava conversando comigo e relatando de uma senhora que estava com uma situação deplorável à beira da morte. E ela falou de Jesus. Essa senhora entrega a vida dela para Cristo e há pouquinho depois ela veio a falecer. E quando nós chegarmos no céu, nós vamos conhecer essa irmã por causa do sofrimento da Luciana Sintra. Porque se ela não estivesse sofrendo o que ela está sofrendo, ela não poderia ter acesso a essas pessoas e ser um agente de salvação na vida delas. Deus usa o seu sofrimento para a glória dele. E como diz o John Piper muito bem colocado, Deus é muito mais glorificado em nossas vidas quando nós estamos sofrendo e sendo fiéis do que quando tudo vai bem. E última aplicação, vendo Paulo preso, vendo um monte de gente morrer por Jesus, vendo missionários sendo deportados e pessoas ficarem aterrorizadas por causa disso. Irmãos, nós precisamos nos sacrificar por missões. Nós temos recebido aqui na nossa igreja muitos missionários. E eu quero encorajar você a começar a se sacrificar por missões. Quero que você coloque na sua agenda, no seu projeto de vida, fazer uma viagem missionária. Gastar um pouquinho das suas férias para ir plantar uma igreja no sul do Brasil. Estar envolvido num projeto missionário aqui perto da nossa cidade. A ir a um projeto missionário em outra nação. E participar um pouquinho do sofrimento dos nossos irmãos. Eu tenho certeza que vai ser uma das maiores experiências da sua vida. Quero encorajar a colocar isso na sua agenda, no seu projeto de vida. Quero encorajar você a começar a contribuir periodicamente para missões. Nosso envelope, nós temos ali dízimo, oferta e missões. Quero te encorajar a sempre doar um valor para missões. Dar oferta para o sustento da igreja. Não queremos descobrir de um lado para cobrir do outro. Eu quero que você se sacrifique um pouquinho mais, porque eu sei que a contribuição é difícil para todos nós. Então eu não sei o quanto você pode sacrificar. Se você pode sacrificar R$1 para missões, Deus vai se agradar disso. Se você pode sacrificar com 10, com 100, isso é algo muito pessoal, mas eu quero te encorajar. E hoje mesmo,
vou falar com o nosso missionário Henry, que vou me sacrificar por ele e eu vou ser parceiro financeiro dele no projeto dele na Índia. Porque eu não quero propor para os irmãos algo que eu mesmo não esteja fazendo. Sempre apoiei missionários, quando estava no Brasil, fui missionário e agora regressando, ajudei alguns missionários, mas agora eu quero fazer esse compromisso mensal com esse missionário. E me comprometo também a sempre colocar a minha oferta missionária aqui no gasofilácio dessa igreja, para que o pastor Emerson, junto com a equipe de missões, diretoria da igreja, possa destinar para missionários. Então, diante do sofrimento de algumas pessoas, pela expansão do Evangelho, a gente não pode só recebê-los bem. Como eu disse no início do culto, eu louvo a Deus por essa igreja, que tem crescido na visão missionária, que tem recebido muito bem os missionários, que tem sido bênção para os missionários. No relatório financeiro agora da Assembleia, de dezembro, nós vamos ver como que a nossa igreja cresceu nessa área, quanto que nós investimos em missões, uma bênção, uma maravilha, mas nós queremos fazer um pouquinho mais. Eu quero te encorajar a fazer um pouquinho mais. Essa é a minha última aplicação. Concluo encorajando a você, dizendo que vale a pena sofrer pela expansão do Evangelho. Vale a pena porque Jesus sofreu, porque a igreja de Cristo sofreu, porque há recompensa para aqueles que sofrem por Cristo, porque esse sofrimento é necessário para que o Evangelho chegue a pessoas que ainda não conhecem. Deus deseja salvar pessoas de todas as nações. E porque se nós não sofremos por ele, não há outra opção. Porque se fugirmos do sofrimento, significa que nós o negaremos. No dia da grande perseguição que virá sobre toda a igreja, o mundo e o diabo nos dará xeque-mate. Ou nós negaremos Jesus e adoraremos a besta, ou nós perseveraremos e reinaremos com Cristo. Que cada um de nós possa viver essas verdades para a expansão do reino de Deus. Que essa igreja não fique confortável na sua realidade, mas se sacrifique para alcançarmos outras pessoas nessa cidade. E não só nessa cidade, que nós sejamos essa potência missionária, recebendo missionários, apoiando missionários, encorajando missionários, enviando missionários para as nações. Porque Deus deseja salvar pessoas de todos os povos. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Feche seus olhos.